quebras por trás da máscara. Neia caminhou de volta para sua residência temporária. Passando por vários bares ao longo do caminho, ela suspirou. Queria uma bebida, e se fosse sincera, queria muitas delas. No entanto, este era um momento de grande importância. Ela não podia se soltar publicamente, o boato a destruiria. As ruas estavam calmas e pacíficas, e ela se sentia confortada por isso. O governo do imperador sob o comando de seu Deus tinha sido próspero, a segurança era rigorosa. Ela deixou seus pensamentos carregá-la enquanto seus pés seguiam sem sua direção. Ela sabia que atraía olhares ocasionais, alguns de pessoas que a reconheciam, alguns dos quais a seguiam, e outros que meramente sentiam sua presença como algo inconsciente. Ter uma presença dominante havia se tornado uma parte arraigada de sua identidade, algo tão parte dela que nunca realmente desapareceu. Então, daqueles sintonizados com essas forças, ela atraía olhares, isso a fazia valorizar sua privacidade. Muito mais. Ela se sentia tensa, por tudo, a quase morte dela, e a morte real de sua esposa tinham sido muito difíceis de suportar. Bem, isso, e o constante interrogatório. Enquanto muitos dos sacerdotes eram seus aliados lá, aqueles do Império Baharut, muitos daqueles de Restize, a maioria de sua terra natal, e virtualmente todo o reino dracônico. Isso não significava que não houvesse resistências, a antiga teocracia Slane tinha a maioria deles, mas eles não estavam sozinhos, templos individuais que se opunham à inclusão de um novo deus ou à substituição do antigo estavam unidos contra ela, e eles se uniam o suficiente para que houvesse a possibilidade muito real de derrota aqui, ter vencido a guerra, apenas para ter perdido o sentido dela. Ela soltou um suspiro pesado, e cobriu o rosto. Então quando ela dobrou a esquina, ela sentiu uma colisão. Sua mão imediatamente foi para o arco, e ela pulou para trás da ameaça. Ela tinha puxado o arco antes mesmo de identificar a causa da colisão. Lá no chão estava uma criança aterrorizada. Ela congelou, percebendo o que ela quase fez, e ela guardou o arco. Você está bem, criança? Ela perguntou, chegando perto dele. Ele era um menino de talvez 8 anos, e tinha cabelos cor de areia, e pele bronzeada emoldurando olhos castanhos. Ele olhou para ela do chão em choque. De sua perspectiva ele quase morreu. Ele olhou para Neia em terror absoluto, quando a colisão aconteceu, e ela pulou direto para a postura de combate. Parte de sua intenção assassina foi liberada, e como resultado a criança despreparada ficou paralisada de terror. Mesmo quando a intenção de matar morreu, e o arco foi guardado, a aproximação de Neia não foi algo bem-vindo. Desculpe, eu não queria. Ela não conseguiu dizer mais nada, porque quando ela chegou mais perto, ele rolou para a posição inicial de um velocista, e disparou na direção oposta, lamentando-se em aflição. Neia ficou ali, enraizada no local por um momento, ainda estendendo a mão desajeitadamente para ajudar a criança em fuga, e soltou um suspiro pesado enquanto amaldiçoava sua reação exagerada, e retomou a caminhada de volta para seu hotel. Ela voltou a se perder em seus próprios pensamentos. Eu quase matei aquela criança. Ela disse com um estremecimento, por meu Deus, se eu estivesse bebendo, eu teria percebido a tempo que foi apenas um acidente? Ela disse suavemente, enquanto ela murmurava baixinho. Ela refletiu sem palavras o quanto ela mentiu para Lakiu sobre seu bem-estar. Foi um grande alívio quando ela chegou ao hotel. Ela não foi para o quarto que estava sendo usado para a investigação. Em vez disso, ela parou na recepção e pediu que algumas garrafas de vinho fossem enviadas para seu quarto. E então ela saiu correndo, ansiosa para ficar sozinha. Quando ela chegou lá, ela não se deitou. Ela foi e sentou em um canto do quarto, e apenas olhou para o nada até que uma batida na porta confirmou a chegada do que ela queria. Ela se levantou, moldou seu rosto em uma máscara perfeita de sorrisos e calor, e se aproximou para deixar a entrega entrar. Oi, obrigada por vir. Ela disse ao jovem elegantemente vestido empurrando um carrinho. Ele o empurrou para dentro, e colocou as garrafas em uma mesa próxima. Claro, senhora, sempre feliz em servir. Ele disse com um sorriso satisfeito que continha uma inocência quase radiante. Suas maneiras eram o tipo de perfeição esperada de estabelecimentos de elite como este. E Neia lhe deu uma gorjeta generosa quando ele saiu. Espero que você e seus visitantes tenham uma noite maravilhosa.
ele disse enquanto saía. Neia quase negou ter algum, e então percebeu o que ele pensava. Ela olhou para as garrafas na mesa, ele presumiu que era para mais de uma pessoa, e ela escolheu não corrigi-lo. Em vez disso, ela deu a ele um sorriso treinado, e o deixou sair sem outra palavra. Quando a porta se fechou atrás dela, ela foi direto para a garrafa, e arrancou a rolha. Ela não precisava de um copo. Não para a primeira, segunda, terceira ou quarta garrafa, ela nem mesmo provou, embora só tenha sentido enquanto se sentava em seu canto, e se deixava cair no esquecimento mental que tanto desejava. Foi um alívio desmaiar, e ela não começou a realmente descansar até Scana retornar. Lacuse demorou um pouco depois de deixar o sínodo, mentalmente juntando tudo o que sabiam enquanto caminhava, mas a verdade era que ela estava preocupada com Neia. A mulher havia mentido para ela, isso Lacuse sabia. Ela não estava bem, e não ficaria, não nesse ritmo. O interrogatório, o estresse e os efeitos posteriores da guerra a consumiam, dado tudo o que ela tinha visto. Era uma maravilha que ela já não estivesse uma bagunça balbuciante. Muitas pessoas eram assim. A guerra acabou, mas elas nunca voltaram para casa de verdade. Enquanto caminhava, ela chegou a uma decisão. Havia apenas uma pessoa com quem ela poderia falar sobre isso. Ela lançou um feitiço de mensagem. Sebas. Ela disse enquanto conectava. Lady Lacuse, o que posso fazer por você? Ele perguntou. Seria possível eu falar com? Ela fez uma pausa. Falar dele, e muito menos com ele, era sempre uma experiência, e tanto, o rei feiticeiro? Não quero incomodar, mas é sobre Neia Baraja, e ele é o único a quem posso recorrer nisso. Houve silêncio por alguns minutos, e um momento depois um portal se abriu em um beco, bem no canto do olho dela. Entre, ele disse, Lord Ains espera por você em seu escritório. Obrigada. Ela disse, e cortou a conexão. Ela deu vários passos longos e rápidos, e então ela estava fora de Arvintar, e se viu em um escritório particular muito funcional, mas ornamentado. Não havia um item na sala que não valesse o orçamento anual de um reino rico, mas isso não era mais nem um pouco surpreendente para a sacerdotisa apóstata. O que era surpreendente era a rapidez com que ela teve seu pedido atendido, e que ela estava sozinha com ele neste lugar. Ela esperava um ambiente mais público. Sente-se. O rei feiticeiro disse, tirando-a de seu devaneio enquanto gesticulava para uma cadeira próxima à mesa em que estava sentado. Ela fez uma profunda reverência. Desculpe, eu deveria ter feito uma reverência assim que entrei, é que... Ele dispensou a objeção dela. Está tudo bem, esta é uma situação incomum. Ele disse, além disso, você me prestou um grande serviço. Riley provou ser um tesouro de informações, mas eu vou lhe contar o que Vanessa arrancou dela em um momento. Porque você não começa, me diga o que a incomoda sobre minha representante. Foi formulado como uma pergunta, mas não era uma pergunta. Senhor, posso primeiro fazer uma pergunta minha? Lacuse disse enquanto reivindicava o assento para o qual ele havia gesticulado. Ela juntou as mãos no colo, e olhou para ele curiosamente até que ele assentiu. Prossiga, ele disse. Majestade, o que você acha dela? Lacuse perguntou. Claramente não era o que ele esperava que ela perguntasse, e embora seu rosto esquelético não tivesse expressão, ele se recostou na cadeira, e permaneceu em silêncio pelo que pareceu um minuto inteiro. Esse é um assunto complicado. Ele respondeu. Ela assentiu, mas não acrescentou nada em resposta. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Você sabe como nos conhecemos, é claro, ele disse, e ela assentiu novamente. Ela foi a primeira humana de seu reino a ter fé em mim, a primeira a realmente se dedicar à minha vontade, mesmo em carne, onde eles eram leais até a morte. Não era a mesma coisa. Neia me serviu pessoalmente em meio ao perigo, até mesmo perdendo a vida para cumprir minha vontade. Os aldeões de carne buscavam em grande parte pagar uma dívida, e embora corressem riscos, queriam continuar suas vidas como antes. Neia Baraja foi em outra direção completamente. Ela dedicou sua vida a mim de uma forma constante que ninguém fora de Nazarick jamais havia feito antes. Ains disse, e embora seu rosto não pudesse dizer nada a ela, o tom de sua voz estava cheio de algo parecido com afeição. Eu me perguntei em um ponto se ela tinha se apaixonado por mim. Ele riu levemente, e a mão de Lacuse correu para cobrir sua boca, mas ele balançou a cabeça dissipando a noção.
mas eu percebi que ela me via como uma figura paterna em sua vida. Ela não cresceu feliz, e para ela eu preenchia um vazio. Com o tempo, eu passei a vê-la de uma forma semelhante. Antes de ser como sou agora, eu não tinha filhos ou netos. De certa forma, você poderia dizer que ela é como uma filha minha. Então, para responder à sua pergunta, eu me importo com ela. Ele disse. Essa revelação atingiu Laqueus como uma tonelada de tijolos. Eu entendo. Ela começou, mas ele não tinha terminado. Sei que pedi muito dela, só percebi isso depois de ver Mark. As complexidades da mente humana ainda estão um pouco perdidas para mim, mas sei que ela foi profundamente ferida. Ele disse com um balançar de cabeça que falava de amplo arrependimento por sua cicatriz mental. Entendo. Laqueus repetiu, mais firmemente dessa vez, senhor, peço perdão pela presunção da pergunta, mas não pergunto sem um bom motivo. Simplificando, Neia está piorando, o estresse do sínodo, a morte quase permanente de sua esposa, ela está se desgastando nas bordas, e não sei por quanto tempo mais ela pode se manter firme. Ela quase sacou uma espada para mim no meio da rua. Isso não é do feitio dela, nem um pouco. Ela precisa de ajuda. Não há nada que possa ser feito? Laqueus perguntou, inclinando-se desesperadamente. Eu não sabia que você era tão próxima dela. O rei feiticeiro disse curiosamente. Bem, nós nos tornamos mais próximas durante a última batalha de Prate. Laqueus disse, minhas irmãs, e eu passamos muito tempo lá, afinal. Laqueus disse como forma de explicação. Entendo, então você estaria bem posicionada para reconhecer quando algo está errado. Ains disse pensativo. Sim, majestade. Laqueus disse, e assentiu enfaticamente, ela se culpa por muita coisa, e mesmo o que não é uma questão de culpa, bem, ela viveu eventos piores do que talvez qualquer outra pessoa. Mesmo para os mais endurecidos, a dor e o medo dela podem aleijar alguém mesmo depois que ela e a ameaça dela passam. Ains assentiu lentamente, pensando nos veteranos das terríveis guerras de seu antigo mundo. A construção dos salões de cura está completa. Ains disse, eles terminaram muito recentemente. Na verdade, você sabe sobre eles, correto? Ele perguntou. Laqueus balançou a cabeça. Ouvi algumas noções vagas de lugares de recuperação, mas nada específico. Em outro mundo que visitei, houve guerras terríveis, e elas deixaram muitos mutilados no corpo e na mente ao longo de milhares e milhares de anos de história humana. Os reinos, impérios e nações daquele mundo criaram, como resultado, muitos que foram mutilados na mente como Neia é. Como resultado, eles tinham muita experiência em tratar sua condição. Os salões que construí são destinados a esse propósito, para ajudar a trazer as pessoas de volta do horror que suportaram. Ains disse. Laqueus quase perdeu todo o resto do que ele disse, quando sua menção casual de outros mundos, e milhares de anos de história humana atingiu, mas ela manteve o foco, e resolveu perguntar mais depois, senhor, por que ela não está lá então? Laqueus perguntou. Ains cruzou os dedos esqueléticos sobre a mesa, porque diferente da magia para curar o corpo, curar a mente é outra questão. Ela tem que reconhecer o problema, ela tem que aceitar que precisa de ajuda, e ela tem que participar ativamente disso o tempo todo. Se eu ordenasse que ela fosse, ela obedeceria, mas a menos que seu coração estivesse nisso, ela não melhoraria. Além disso, enquanto ela vir isso como um defeito em seu caráter, ou temer que outros o façam, ela não se permitirá ser vista como alguém que precisa de ajuda. Mas ela não é fraca. Laqueus quase sibilou para evitar gritar com o rei feiticeiro. Não, ela não é, eu disse isso a ela, você não precisa me convencer disso. Ele disse categoricamente. Ah, então você não? Ela começou. Não, não vejo nenhuma falha ou fraqueza. Se um homem te esfaqueia no olho, você é fraco por perder a visão ali? Ele perguntou retoricamente. Claro que não. Nem ela é fraca por esse ferimento em sua saúde mental, mas é mais fácil convencer alguém de que está ferido quando um globo ocular desaparece, do que convencê-lo de que está ferido quando sua mente o está destruindo. Laqueus sentiu a frustração emanando dele enquanto falava. Nós podemos ser nossos piores inimigos, não podemos? Ela disse com igual frustração enquanto pensava em seu tempo com Keeno. Sim, muito mesmo. Ele respondeu. O que pode ser feito então? Laqueus perguntou. Há poucas opções. O rei feiticeiro admitiu.
Se o sínodo de Arvintar já tivesse terminado, ela poderia se retirar dos olhos do público. Eu poderia fazer Pestônia tratá-la aqui em Nazarick, reunir seus amigos, junto com alguns dos outros veteranos da justiça negra que sofrem de forma semelhante à que ela sofreu. Muitos deles já estão atendendo várias casas ao redor do Império Feiticeiro. Ains disse com algum alívio. Eu não sabia disso. Laquius disse surpreso. Você não achou que eu me esqueceria deles, achou? Ele perguntou com certa reprovação na voz. Vossa Majestade, perdoe-me por um pensamento tão baixo, estou mal acostumada com governantes que não se importam com o bem-estar daqueles muito abaixo de sua posição. Laquius disse com uma reverência de sua cabeça. Ains permitiu que o pedido de desculpas permanecesse, de qualquer forma, como o sínodo não está completo, isso não é uma opção, se eu ordenasse que ela se retirasse, ela poderia desmoronar completamente. Poderia ser lançado como uma recompensa? Permita que outra pessoa fale, talvez Cana ou um dos outros sacerdotes de seus templos em Arvintar, então traga-a para Nazarick por um tempo para se recuperar e lidar com o estresse? Laquius perguntou. Ains tocou o queixo em um gesto que era muito humano aos olhos de Laquius, levando-a a se perguntar o que ele era antes disso, uma pergunta que ela decidiu fazer em breve se a oportunidade se apresenta-se. Sim, isso pode funcionar. Diga-me, como está indo sua investigação? Eu ofereci os serviços de Demiurgo, Ivaniza, e a oferta ainda está de pé. Ains disse. Estamos otimistas, vocês conseguiram Rili de nós afinal, e o imperador cooperou muito bem. Se tudo correu bem com Scana, os guardas que foram apropriados terão encontrado a origem da comida, e do garçom. Descobrirei quando retornar ao hotel. Rili revelou algo significativo? Laquius perguntou. Laquius tinha certeza de que se seu rosto permitisse, ele teria um sorriso de lobo em seu rosto, dado como ele falou em seguida. Oh sim, como eu disse, um tesouro de informações, mas quanto a isso em particular, a principal revelação foi que ela também está ligada ao envenenador. Você tem um nome, senhor? Laquius perguntou surpreso, ele balançou a cabeça. Não, ela não sabia quem era, mas há uma pista em seus aposentos, eu ia recuperá-la, mas como você está aqui, vou deixar isso para você. O recepcionista que trabalha no turno da noite é um dos contatos dela, ele cuida das entregas para ela. Ela disse para procurar uma garrafa em seu quarto no hotel. E isso a levaria de volta à fonte, de acordo com ela. E depois de tudo o que ela passou, eu acredito em sua declaração. Embora ela não seja a envenenadora, ela já usou antes, e veio em uma garrafa idêntica, e ela viu esta garrafa com pessoa com quem falou. Encontre a origem da garrafa, e você deve ser capaz de rastreá-la de volta à sua fonte, e de lá, para quem foi vendida. Laquius se levantou. Obrigada, Majestade, vou cuidar disso agora mesmo. Ela disse. Ah, e mais uma coisa. Ains disse, levantando um dedo ossudo de aviso, se você notar uma onda repentina de felicidade em Neia Baraja, notifique-me pessoalmente, e imediatamente. Laquius olhou para ele surpreso, mas curvou-se em resposta, será feito, Majestade. Ela disse, e em minutos ele abriu um portal para ela, e ela se viu em frente a um hotel. Ela não perdeu tempo, entrando imediatamente, e indo até a recepção. Dê-me a chave do quarto de Rili. Ela disse. O homem na recepção recusou a exigência dela, mas ficou surpreso demais para sequer responder, então Laquius se inclinou, e sussurrou suavemente para ele. Rili foi levada pelo rei feiticeiro por seu envolvimento na tentativa de assassinato da Papa Neia Baraja. Aquele ataque matou a esposa daquela Papa que montava em um dragão, e sua conexão com Rili é conhecida. Agora você tem duas escolhas, me dê a maldita chave ou espere ver Rili novamente muito em breve, a única razão pela qual você está falando comigo, e não com o interrogador pessoal do rei feiticeiro é porque eu estava na frente dele quando ele me informou sobre isso, e ele me pediu para verificar pessoalmente. Agora, me dê a chave. Ela disse. Ele não hesitou mais, estendeu a mão para trás, e com um gesto praticado, puxou-o da parede, e colocou-o sobre a mesa. Note que estou cooperando. Ele disse, engolindo em seco. Anotado. Ela disse, e pegou, e verificou o número gravado na lateral. Poucos minutos depois, ela o trancou, e entrou. Era um quarto bem arrumado, padrão para um hotel como este.
ela foi até um guarda-roupa e vasculhou. Havia vários tipos de roupas, das mais finas às mais distantes do fino que se poderia imaginar. Provavelmente para permitir que ela se misturasse facilmente em vários locais, ela foi até uma mesa e folheou. Nada de especial, exceto um romance trash, Pervis Paradise. Ela leu a capa e o pegou. Ela abriu o romance quando sentiu o peso incomum, e lá encontrou o que procurava. As páginas foram meticulosamente cortadas no centro, criando um lugar para armazenar pequenos objetos, neste caso, uma garrafa muito bem trabalhada. Lacuse largou o livro e olhou para o que agora segurava. Era incrivelmente ornamentado. Claramente destinado a algo especial, estava tampado com uma pequena bomba, e isso revelava o propósito. Perfume. Ela disse com absoluta confiança. Então, era assim que era entregue, e algo assim era onde era armazenado. Ela disse em voz alta para a sala vazia. Ela saiu e desceu as escadas. O recepcionista tinha ido embora. Ela não pensou em nada sobre isso. Ele não importava mais, e ela tinha certeza de que ele estaria fugindo pelo resto da vida. Ela deixou o hotel e retornou para o seu. CZ e Scanna estavam esperando por ela em seu quartel-general improvisado com o capitão Strega. Quem é? Lacuse perguntou curioso. Senhora, sou o capitão Strega, um dos soldados designados para auxiliá-la durante esta investigação, senhora. Ele disse secamente, e fez uma rápida saudação. Entendo. Lacuse disse, e sentou-se. Você tem algo a relatar? Ela perguntou. Senhora, sim, senhora. Ele disse rigidamente. Prossiga. Scanna disse gesticulando com uma mão para que ele ficasse na frente delas, enquanto CZ fechava a porta, deixando-os lá dentro. Meus soldados encontraram tanto o garçom quanto o restaurante em que ele trabalha. Esse mesmo restaurante usa bandejas exatamente como a que você descreveu. Também sabemos exatamente onde o garçom mora, e tenho equipes o seguindo o tempo todo. Ele não pode fazer um movimento sem que saibamos, ele pode ser pego a qualquer momento. Trabalho maravilhoso, capitão. Lacuse disse com uma firme convicção em sua voz, eu vou elogiar você, e seus homens ao seu imperador por isso. Senhora, obrigado, senhora. Ele disse com firmeza. Você pode ir agora, diga aos seus homens que CZ, e eu passaremos aqui hoje à noite para coletar o garçom pessoalmente, ela disse, só peça para eles ficarem de olho nele por enquanto, e enquanto você estiver nisso, fique de olho no chefe do restaurante também. Duvido que ele esteja envolvido, esses chefes de alta classe parecem levar sua ética alimentar muito a sério. Mas não faria mal como precaução, volte, e espere do lado de fora depois de informar seus homens, e devemos estar prontos logo. Após seu retorno. Lacuse disse, e ele prontamente saiu com uma reverência educada. Encontrou alguma coisa? Scanna perguntou. Muitas, respondeu CZ. Sim. Lacuse acrescentou, aquele que vendeu as informações da reserva fez isso para uma corretora chamada Riley, nós a capturamos, e ela foi enviada para interrogatório em Nazarick, ela revelou tudo, embora não tenha sido tanto quanto esperávamos, ela não era envenenadora, mas sabia o que continha o veneno. Lacuse tirou o frasco da bolsa que carregava enquanto explicava o que havia descoberto, e como o havia encontrado, isto, é para perfume, o garçom provavelmente borrifou isto no cheesecake antes de servi-lo, e embora não fosse este frasco, aposto que encontramos um igual na casa do garçom. Sistema de entrega elegante. Scanna disse quase admirada, então precisamos descobrir de onde veio aquela garrafa, não é? Ela perguntou. Nós temos, o que não será tão difícil, este é um design muito caro, um que eu não reconheço, o que significa que podemos eliminar duas fontes para ele. Ele não veio de nenhum lugar do Império Baharut, e não veio do Reino Restize. Ela disse com um aceno enfático. Espere, como você sabe disso? Scanna perguntou incrédula. Lembre-se de quem eu sou, Scanna. Lacuse disse com um sorriso, eu sou uma aventureira da Mantite, assim como uma nobre, eu participei de inúmeros eventos formais em ambos os países. Se qualquer venda formal de perfume tivesse ocorrido em uma garrafa como essa, eu pelo menos teria visto, isso significa que não é um usado pela realeza ou nobreza de nenhum dos locais. Teocracia Slane. CZ disse abruptamente. Certo, eu não sou um apostador como Tia ou Tina,
mas aposto que encontraremos um perfumista naquela região que use frascos como este, e aposto que nosso garçom pode nos dar uma descrição exata, ou próxima o suficiente, de quem estamos procurando. Laqueus disse com um sorriso satisfeito. Um problema. Scanna disse, nós nem sabemos se ele estava tão envolvido quanto parece. CZ e Laqueus olharam para Scanna incrédulas. Ela olhou de volta para elas, olha, até agora todos que conseguimos rastrear foram algum tipo de golpista. O dono do restaurante onde aconteceu não estava envolvido. Quem vendeu as reservas não estava no plano. Ele pensou que era apenas alguém que queria sentar perto de Neia, e talvez ter uma chance de conhecê-la. Aquele para quem ele vendeu a informação é um corretor de informações que não tinha ideia de que era um plano de assassinato. Não que devêssemos pensar que ela se importava, mas ela não sabia. A recepcionista que te direcionou para o quarto dela não sabia de nada além de onde ela estava hospedada. Provavelmente podemos descartar o chefe que preparou o prato porque. Ela suspirou e tamborilou os dedos na mesa. Bem, os chefes desses estabelecimentos de alta classe são extremamente orgulhosos. Não há nada a ganhar para eles que eles já não tenham. E o Império se beneficiou enormemente de seus laços com o Rei Feiticeiro. Tanto que os templos da Justiça Negra são encontrados em todas as grandes cidades agora, eu simplesmente não vejo um fanático local nisso, muito menos alguém que destruiria sua reputação. É justo, acho que seremos gentis com o garçom quando o levarmos. Laqueus disse suavemente. Não muito gentil. Scanna disse, ele ainda estava envolvido em algo que certamente deveria saber que deveria evitar. Tudo bem. CZ disse, e se levantou, seguida rapidamente por Laqueus. Mais uma coisa antes de irmos. Laqueus disse, e Scanna parou no meio do caminho quando ela estava prestes a sair. Sim? Scanna perguntou. Falei com o Rei Feiticeiro, depois do sínodo. Ela disse, abaixando os olhos em tom de desculpa. Scanna e CZ olharam para ela incertas. Falei com ele sobre Neia. Ela esclareceu. Scanna estreitou os olhos, explique. Os olhos de Laqueus se voltaram para o único olho verde de Scanna. Ela olhou brevemente para CZ, como se estivesse pensando se deveria continuar, mas um pequeno e firme aceno de Scanna lhe deu permissão para continuar. CZ era uma companheira próxima e profundamente confiável. Scanna, ela não está bem. Ela quase sacou uma espada em mim no meio da cidade. Ela está se desgastando, como se estivesse andando no fio de uma faca, tentando não cair de qualquer maneira, e se cortando mais fundo a cada passo de qualquer maneira. Laqueus manteve as mãos abertas ao lado do corpo, tentando transmitir a seriedade do assunto. Eu sou uma sacerdotisa, mesmo sendo uma apóstata, minha vida tem sido me fazer de surda, e eu te digo, não importa o quão ruim você pense que isso seja na cabeça dela, é pior. Ela disse. O que o Rei Feiticeiro disse? Scanna perguntou. Nós conversamos um tempo sobre o assunto, e ele concorda que ela precisa de um tempo longe, mas não há como Neia parar ou descansar durante o sínodo, mas se houver uma recompensa envolvida, se seu tempo longe for tratado como um presente por algum serviço, ela pode aceitar. Laqueus disse esperançosamente. Encontre o assassino, sugeriu CZ. Exatamente. Laqueus respondeu. Ninguém no sínodo se oporia a uma pausa no processo para lidar com isso. Scanna soltou um suspiro pesado. Sei que minha esposa não está bem. Ainda estou surpreso em ouvir que ela chegou tão perto da violência. Mas, por favor, entenda. Por mais que ela pareça se abrir, ela assume muito sobre si mesma. E as perdas pesaram sobre ela. É verdade que pesam sobre mim também, mas para ela é diferente. Ela levou a pior. E como ela estava fazendo as ligações, ela sente a maior parte da culpa. Laqueus assentiu. Eu entendo, e eu não diria nada, mas algo tem que ser feito. Scanna tocou gentilmente no ombro de Laqueus. Obrigada. Por tudo, acho que posso falar por Neia, e por mim quando digo, significa muito para nós. Quando quiser. Laqueus disse, tocando aquela mão com a outra. Ele disse mais uma coisa. Ele disse para notificá-lo imediatamente se houvesse um aumento repentino em sua evidente felicidade. Estranho, por que isso? Scanna perguntou inclinando a cabeça. Laqueus deu de ombros. Não faço ideia, mas achei que vocês duas deveriam ouvir. Ele nunca está errado, disse CZ. Scanna soltou um bocejo. Desculpe, ainda me sinto meio morta. Sei que não é tão tarde,
mas vou dormir, vou lembrar do que você disse, Laquius, obrigada novamente. De nada, Cesê, venha comigo, temos um garçom para servir justiça. Laquius disse, provocando um gemido da Scana que estava saindo com o trocadilho enquanto as outras duas saíam para encontrar o capitão Strega. Scana retornou ao quarto, e encontrou Neia caída no chão, no canto. Ela não estava desmaiada, mas obviamente tinha bebido bastante. A julgar pelas garrafas que estavam vazias, ela começou a tirar as roupas. Scana estava prestes a falar quando a rápida guerreira Papa se aproximou, e deu um beijo em seus lábios. Senti sua falta. Ela sussurrou. Scana deixou a blusa cair, e interrompeu o beijo para sussurrar o mesmo em troca. Era óbvio o que Neia queria, talvez precisasse. E embora ela ainda se sentisse fraca, a urgência do corpo de Neia não passou despercebida por ela. Ela não era avessa ao toque de sua amada, então tirou as roupas, as luzes se apagaram, e elas caíram sob os lençóis. Neia estava em frenesi, seus dedos, lábios, língua, acariciavam sua esposa em todos os lugares íntimos, mas através de tudo isso, mesmo através dos arrepios prazerosos que sentia quando Neia se entregava à esposa, Scana sabia que algo estava errado. Não era assim que ela era, não era quem ela era. Ela pensou em Prate, ela tropeçou em um jovem casal em uma paixão frenética durante o auge do cerco, ambos soldados, pedaços de armadura, e suas armas espalhados. Eles eram pessoas que estavam acasalando como se estivessem prestes a morrer. Era assim que parecia, mas Scana, ironicamente dadas as circunstâncias, não sentia como se fosse morrer, nem então, nem agora, mas era assim que Neia se sentia para ela neste momento, como uma mulher possuída pela certeza de seu fim. Scana se abaixou até onde sua amante estava pressionada, agarrou-a, e puxou-a com força para cima, de modo que seu único olho verde ficou preso ao olhar de Neia Baraja. Ela a beijou, apaixonadamente, e prendeu os braços em volta da mulher para que ela não pudesse se soltar facilmente. Ela a puxou para baixo, com força, segurando-a com força. Quando o beijo terminou, e seus seios foram pressionados firmemente um contra o outro, Scana sussurrou suavemente para a fortemente embriagada Neia: está tudo bem, eu estou aqui, eu não vou morrer, você não vai morrer, está tudo bem. Ela acariciou o cabelo dourado de Neia na parte de trás da cabeça, acariciando-a amorosamente. Parte dele havia cortado a névoa bêbada, e quando Neia a beijou novamente, foi mais lento, mais fácil, e as próximas 2 horas se estenderam como uma felicidade eterna, até que finalmente elas relaxaram, e adormeceram, ou pelo menos, Scana adormeceu. Neia olhou para o rosto adormecido de Scana. Tinha sido uma relação sexual frenética que gradualmente se tornou mais terna, e deixou a mulher ainda enfraquecida e exausta. Bom, era isso que Neia queria. Ela gentilmente se desenrolou dos braços da esposa adormecida, e deslizou para fora dos lençóis com o tipo de discrição que poucos, além de um batedor de elite, conseguiriam. Ao sair dos lençóis, Neia se levantou, e olhou para baixo. Ela não tinha a visão noturna de um demi-humano, mas seus olhos eram aguçados, e acostumados a ter muito menos luz do que isso. Scana se moveu levemente na cama, suas pernas longas e fortes estavam lindamente abertas, e pequenos murmúrios que não eram bem palavras escapavam de seus lábios. Ela era uma visão impressionante, e ela quase morreu. Ela tinha morrido, mas se não fosse pelas ações rápidas de Cesê para remover o veneno antes que ele pudesse permear seu sistema, e se não fosse pela resposta rápida de Laquius para restaurá-la, poderia muito bem ter sido permanente. Ela tentou imaginar a ressurreição, trazendo-a de volta apenas para que seus órgãos encharcados de veneno parassem de funcionar novamente. Neia balançou a cabeça, era horrível contemplar isso. Ela se abraçou, e tremeu, não de frio, mas de medo, e dor interior destruindo sua mente. Ela queria abraçar sua esposa novamente, segurá-la, mas tantos que ela tocou foram destruídos como resultado: Gascon, Tixin, incontáveis elfos. Iliana, Scana pareciam ser os próximos na lista do destino. Ela andou até o banheiro, e fechou a porta atrás de si. Havia água corrente ali, um luxo raro ainda, e ela aproveitou. O som dela espirrando foi interrompido por suas mãos colocando-a em uma poça, e então espirrando-a em seu rosto. Parece que vou pegar mais um, servo do mal. Neia ouviu a voz atrás dela.
e se virou para confrontar seu dono. Remédios ficou ali, parecendo presunçosa e satisfeita. Eu sempre soube que você era veneno, desde a primeira vez que te conheci. Assim como todos os outros, você sempre foi veneno. É por isso que todos que te seguem sofrem ou morrem. Remédios deu um sorriso doentio para Neia. Você? Você está morta. Neia disse sem fôlego. Muito, mas não dentro de você. Como o veneno que você coloca em todos ao redor que chegam muito perto, eu sou parte de você. E você nunca escapará do que fez, ela é a próxima, você sabe disso. E eu sei disso, e mais cedo ou mais tarde, ela saberá disso, mesmo que seja a última coisa que ela aprenda. Você é um fardo, e um veneno. Não. Neia sussurrou com a voz embargada. Sim. Remédios disse, é assim que sempre será, não há escapatória. Não enquanto você estiver viva, você vai continuar machucando-os, e de dentro, e de fora, eu vou assistir, e rir de você. Você vai até falhar com seu próprio Deus, seu pequeno ataque de temperamento machucou sua causa. Aposto, alguém te chama de açougueiro violento, e você mostra a ele que ele está certo aterrorizando todo mundo. A sombra riu dela. Colocar você com os mortos-vivos foi a escolha certa. Você vai destruir a chance do status que está tentando obter para ele, e derrubar todos que você ama ao longo do caminho. Eu não poderia pedir um final melhor. Neia queria gritar que a sombra estava errada, mas ela não gritou, seus lábios mal conseguiam se separar. O tremor de Neia piorou, tudo isso que há. Sombra? Ilusão? Disse, era verdade, só havia um fim. Ela abriu a porta, e olhou para Askana dormindo. Ela já teve outros em seu coração antes. Neia tinha certeza de que ela ficaria bem. Ela sentiu um nó na garganta, e seus lábios tremeram. Nenhum pingo do espírito de Neia queria se separar de sua amante, sua esposa, o amor de sua vida, mas se era isso que era preciso para salvá-la do veneno que ela sentia exalando de si mesma, como um peso pesado que ela parecia carregar consigo, bem, ninguém nunca a acusou de ser hesitante em suas escolhas. Ela não duvidava do amor de sua esposa, mas ela amaria novamente. Ela era forte, se elas permanecessem juntas, mais cedo ou mais tarde. Fosse um velho inimigo ou um novo, Askana morreria pelos feitos de Neia. Era impensável demais. Seus olhos caíram no cinto pendurado na porta. Havia uma faca ali, alguns minutos, e pararia de doer por dentro. E ela não poderia machucar ninguém de fora, alguns minutos, e uma pequena sensação de picada. Então estaria acabado. Ela silenciosamente orou pelo perdão de seu Deus, e tirou a lâmina.